E eu prefiro, Tatiana, chamar de Associação Brasileira da Advocacia, né? Criminal. Vamos brigar agora para trocar esse nome, como nós trocamos a Conferência Nacional, atenção mulheres, a Conferência Nacional da OAB era a Conferência Nacional dos Advogados e hoje é a Conferência Nacional da Advocacia. A Abracrim lançou uma carta à nação brasileira nos seguintes termos: ancorada desde sempre nos princípios da Constituição Federal que regem o direito penal e o processo penal, a Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, vem a público se manifestar e demonstrar preocupação diante de decisões prolatadas em desfavor de investigados e até mesmo não investigados, com indicativos de ofensas a princípios constitucionais e ao devido processo legal, em inquéritos que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que apuram a prática de fake news, atos antidemocráticos e desobediência, conforme razões a seguir delineadas, reafirmando seu compromisso com a defesa do Estado democrático e de direito e sua repulsa a qualquer tentativa de rompimento com a ordem constitucional vigente. A Abracrim vem igualmente dirigir veemente protesto aos cerceamentos do direito de defesa e à inobservância ao devido processo legal. Se é necessário lembrar a cidadania de seu compromisso democrático, também se faz premente recordar a missão institucional do Supremo Tribunal Federal de jamais deixar de obedecer à Constituição da República, sobretudo no que toca à proteção das garantias processuais, independentemente de quem seja o acusado. Não se pode combater a ilegalidades através de mais ilegalidades, a pretexto de se estar buscando uma finalidade virtuosa. O princípio da intranscendência da pena, que impede sejam os efeitos da persecução penal destinados a terceiros, que não a própria pessoa dos investigados e ou condenados, é baluarte inevitável ao processo penal que a Constituição requer. Existe uma coluna vertebral quanto à persecução penal que, se quebrada, comprometerá o Estado de Direito. Longe de entrar no mérito da ocorrência ou não dos ilícitos penais supostamente praticados, a advocacia criminal não compactua com atos administrativos e ou judiciais que se desviem dos limites legais que lhe dão contornos. A nós interessa, acima de tudo, a defesa das liberdades públicas que a Constituição Federal prometeu. Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, Sheiner Asfora, presidente nacional em exercício da Abracrim, Homero Juncher Mafra, presidente da Abracrim Espírito Santo, Jimmy Deilson Silva de Souza, presidente da Abracrim Maranhão, Jorge Henrique Francisco Godoy, presidente da Abracrim Mato Grosso, Ana Lígia Peixe Laranja, presidente da Abracrim Ceará, Gabriel Machado Brandão, vice-presidente da Abracrim Ceará, Rodrigo Ferreira Batista, presidente da Abracrim Roraima, Cibele Biasotto, Abracrim Tocantins, Palha Dias, Abracrim Piauí, Cândido Araújo, Abracrim Sergipe, Wilson Benayon Filho, Abracrim Amazonas, Rácios Potter, Abracrim Rio Grande do Sul, Carlos Velho Massi, Abracrim Rio Grande do Sul, Rafael Vilhena, Abracrim Paraíba, Natália Lopes, Abracrim Paraíba. Segue então as assinaturas dos presidentes da Abracrim. Essa é a nossa carta à nação da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Mayara, obrigada pela leitura. Acho que é um tema que a gente vem discutindo durante essas manhãs todas, né? E é um tema que está absolutamente aí nas nossas caras. Aí nós, como participantes da Academia do Direito, precisamos tomar consciência desses fatos e nos posicionar, que é o mais importante. E agora
quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Vou cumprimentar toda a mesa, agradecer a presença de todos os professores que estão aqui e vou cumprimentar a mesa em nome da professora Eni, que está aqui ao meu lado. Bom dia a todos. E eu, sem mais delongas, vou apresentar aqui muito rapidamente essa amiga querida, que é a Tatiana. A Tatiana é uma estudiosa da execução penal. Ela é mestranda pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é advogada criminalista há 17 anos e está aqui para conversar com vocês sobre a irracionalidade do sistema brasileiro de unificação de penas. Aproveita. Antes, eu gostaria de mencionar a presença do professor, Homero Mafra, que nós não anunciamos aqui a presença dele anteriormente. Então, a presença do professor Homero Mafra, a presença do nosso diretor, também Thomas Moreno, diretor administrativo do SESI, e a presença da diretora acadêmica aqui, a nossa amiga também, Mônica. Isso que já a memória não está boa, mas obrigado. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento a mesa, na pessoa da professora Lígia Mafra, essa amiga tão querida, responsável pelo convite, responsável pela minha presença hoje aqui. Eu espero atender a expectativa de vocês quanto a um pequeno esclarecimento, na verdade, uma reflexão sobre o sistema posto. Vou pedir licença para levantar, porque como hiperativa, com Laura, eu não consigo ficar muito tempo sentado. Bom, para começar o bate-papo, eu gostaria de convidá-los a abandonar qualquer tipo de preconceito que vocês tenham sobre pena. O que isso significa? Não interessa se você é um liberal reacionário e acha que todo sistema penal deve ser abolido, ou se você é um conservador extremista e acha que bandido bom é bandido morto. O fato a proposta a reflexão é que nós temos um sistema posto a todos nós e ele deve ser respeitado e que dentro desse contexto devemos avaliar a racionalidade desse sistema. Por quê? A imposição de um sistema, seja ele qual for, demanda que cada um de nós abra mão de parte da nossa liberdade. Quando eu legitimo um Estado, legitimo um poder, especialmente na esfera criminal, eu estou dizendo, eu abro mão do meu direito de vingança quando sou atingida por qualquer injusto, ou seja, não vou retribuir o mal lançado a mim da forma que gostaria, e sim da forma que o Estado estabelece. Da mesma forma, possibilito que o Estado me atinja se eu cometer qualquer ato classificado como criminoso, ainda que a minha moral, a minha ética não estejam direcionados dentro desses princípios. Vale dizer, não interessa se eu penso, por exemplo, que dentro da minha cultura é natural que uma menina de 13 anos namore e case com um adulto. Interessa que o nosso sistema estabelece que essa conduta é criminosa. Vale dizer, todo sistema impõe perda de liberdade. E tudo que impõe perda de liberdade deve exigir reflexão. Dentro desse contexto, a gente deve avaliar se um sistema posto ele é legítimo. Vamos lá, um sistema legítimo não é a mesma coisa que um sistema legal. Uma ditadura pode ser legal, basta que eu mude todo o ordenamento, estabeleça novas regras. A partir de agora, eu sou legal, mas eu sou legítimo. Esse é o ponto. Então vamos avaliar. Como avalio o que é legítimo ou não? Não é a partir da legalidade, mas do contexto histórico, social e de uma leitura sistêmica de toda a minha história como povo. Dentro disso, feita essa premissa, devemos avaliar agora se o nosso sistema de unificação de penas ele é legítimo, porque legal ele é. Nós temos um dispositivo, temos lá a Lei de Execução Penal 7.210 que estabelece as diretrizes da execução penal. Mas vamos avaliar se esse sistema ele é legítimo, se ele é racional, ok? Bom, pela leitura, eu vou pedir licença. A Constituição Federal estabelece um sistema de individualização da pena. E aí, quando ele fala esse primeiro ponto, a primeira premissa
previsão sobre essa individualização de pena, ele fala sobre a natureza da pena, ou seja, ele estabelece, né, o Constituinte estabeleceu que o legislador vai fixar a pena para a conduta ali classificada como criminosa, ok? O que isso quer dizer? Você vai estabelecer a natureza. Temos ali privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Vale dizer, possibilitou o Constituinte que o legislador estabelecesse dentro dessa gama ali, dessas possibilidades, penas para cada uma das condutas classificadas, né, como criminosas. Ok? Feito isso, o que nós temos no primeiro momento de individualização, que é a chamada individualização legislativa. Quando você abre o Código Penal, quando você começa, você chega à parte de crimes em espécie, você vai ter para cada conduta criminosa uma pena fixada. Ok? Essa é a primeira individualização e a primeira limitação de poder. Veja, uma das coisas que mais me encantaram quando eu comecei a estudar direito penal foi que a gente pensa o direito penal como um limitador de liberdade. Não é verdade isso. O direito penal, na verdade, ele se funda dentro da premissa que eu falei antes, de a Constituição do Estado é uma limitação de liberdade. O direito penal em si, ele se funda como um garantidor. Então, o direito penal, na verdade, ele resguarda a sua liberdade. O que significa dizer? Significa dizer que você só pode ser punido na forma e nos termos estabelecidos pela lei penal. Então, ele é um garantidor, ele não é um limitador, dentro desse contexto estatal. Bom, então essa é a primeira limitação. A limitação que o Constituinte diz, você vai ter que estabelecer em lei qual é a pena que você vai estabelecer e o limite temporal. Feito isso, essa primeira determinação, né, que vai, na verdade, estabelecer todas as diretrizes, lembrando ainda que está no primeiro período ainda, a Constituição está lá determinando toda a legalidade do sistema que vem depois dela. Todo o nosso ordenamento jurídico deve obedecer às diretrizes constitucionais. Pois bem, feito isso, trouxe o legislador no Código Penal como essas penas devem ser fixadas. Ou seja, o legislador tem a liberdade de estabelecer para aquela conduta, em tese, dentro de um contexto social, voltando à reflexão, que deve ser legítimo dentro daquilo que eu acredito, ou seja, o que a maioria e que a consciência daquele povo estabelece como uma conduta que não deve ser aceita, fixo o que é uma conduta criminosa, fixo a pena, a natureza dela e o limite mínimo e máximo. O que vem depois? Vem a determinação de que, para além dessa individualização, você deve observar o crime como um fato único, ok? E aí você vai avaliar o que está sendo julgado propriamente, não sob a perspectiva legal e ampla, mas sob a perspectiva de realidade e daquele que comete o crime. Por quê? O sistema penal brasileiro, uma leitura sistemática dele, reflexão, legalidade e legitimidade. Na leitura sistemática dele, especialmente pelo inciso que nós acabamos de ver, o inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 59 do Código Penal, artigo 44 do Código Penal e artigo 1º da Lei de Execução Penal, ele adota a teoria mista ou eclética, vale dizer, a pena deve atingir, ela tem uma natureza de retribuição, de prevenção e de ressocialização. Então, para avaliar se eu tenho legitimidade num sistema posto para a pena, ela tem que se dirigir a esses três objetivos: ressocializar, prevenir e retribuir o mal. Não quero dizer, depois a gente passa para o debate se isso é realmente atingido, mas o fato é que nossas diretrizes, nossa base, né, legal está nisso. Bom, feito isso, o juiz vai realizar a avaliação individualizada daquela conduta atribuída ao réu e as condições pessoais desse réu para que eu consiga atingir essas três finalidades da pena: a retribuição, a ressocialização e a prevenção. E aí o artigo 59 vem de forma assim, bem cirúrgica e diz: olha,
atendendo ali a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências do crime e o comportamento da vítima, quando for a hipótese, o juiz vai fixar a pena necessária. E aí, como você vai fazer essa leitura do necessário? Nessas diretrizes do que se presta propriamente a pena no Brasil. Então, veja, você verifica no sistema penal brasileiro uma complexidade de normas que estabelecem as suas diretrizes para que essa pena seja considerada legítima. Não só legal, mas legítima. Eu tenho antes o Constituinte dizendo que o legislador tem que fixar uma norma, tem que fixar em norma um quanto de pena e a natureza dessa pena. Eu tenho depois o legislador que traz no Código Penal que dentro dessa norma fixada pelo legislador de forma ampla, eu tenho que trazer ela à realidade e imputar aquele réu que cometeu um fato único, que não se repetirá, porque cada fato humano é único, uma pena que seja necessária, retribuição, ressocialização e prevenção daquela conduta propriamente. Feita toda essa análise complexa, a fixação, então, da pena. Feita essa fixação da pena, a gente passa por um outro sistema, que é o sistema de estabelecer qual é o regime de cumprimento dessa pena. E aí eu peço atenção que é aqui que começa o ponto principal da nossa reflexão. O artigo 33 fixa ali as diretrizes para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. E esse dispositivo legal vai dizer o seguinte para a gente: se você tiver uma pena até 4 anos, o juiz poderá, presta atenção nisso, poderá fixar um regime aberto. Se você tiver uma pena até 8 anos, o juiz poderá, novamente, fixar o regime semiaberto. E, por fim, se você tiver uma pena superior a 8 anos, o juiz deverá fixar uma pena em regime fechado. Isso é um dispositivo legal. E aí o primeiro ponto que vem é o seguinte: por que o legislador disse que o juiz poderá fixar o regime aberto e semiaberto? Porque ele não está obrigado a fixar esse regime. Dentro das diretrizes impostas pela Constituição Federal e pelo artigo 59, o juiz vai avaliar qual o regime necessário para prevenção, ressocialização e retribuição do fato criminoso julgado. Então, ele vai avaliar de forma individualizada se aquele apenado deve ir efetivamente para o regime aberto, que a lei possibilita, ou se é necessário, ainda que a lei permita, que esse réu vá ao sistema semiaberto ou fechado. Há essa possibilidade. O leque de decisão do juiz, de escolha do juiz, é alto nessa pena baixa. Tem pena de 1 ano, e o juiz poderia estabelecer, desde que de forma fundamentada, um regime mais gravoso. O segundo ponto é idêntico. Da mesma forma, se eu tenho um réu condenado a uma pena de até 8 anos, ele não tem direito subjetivo ao regime semiaberto. Deverá ser avaliado se ele preenche os requisitos para ir a esse sistema. E o ponto de interrogação é por quê? O primeiro ponto de interrogação é por que o réu condenado a pena superior a 8 anos deverá ir para o regime fechado? Bom, o debate seria longo. Há quem defenda que o legislador, dentro das suas atribuições, pode estabelecer que penas a partir de 8 anos são penas dirigidas a condutas graves, e aí há uma exigência social, dentro do contexto, obviamente, de fixar a legislação, de que essas pessoas sejam recolhidas ao cárcere. Há quem defenda, e aí eu penso que com maior razão, dentro do que foi estabelecido nas outras diretrizes, que deveria o juiz ter a liberdade de estabelecer o regime de cumprimento de pena da mesma forma que existe para o regime aberto e semiaberto, também no fechado. Domiciliar, no caso. Ora, se eu posso estabelecer um regime mais gravoso desde que fundamente, por que não posso fixar um regime menos gravoso desde que fundamente? Igualmente, a ausência de necessidade, a verdade é essa, de determinar o recolhimento desse réu ao regime fechado dentro do contexto do fato criminoso e do próprio réu julgado. Esse é o primeiro ponto que já antecipa a nossa reflexão sobre a unificação da pena.
Bom, feito isso, especialmente sobre a questão do regime aberto, nosso sistema ele tem, de maneira geral, a fixação de substituição de penas. Em alguns regimes, em alguns sistemas no mundo, você tem a fixação de forma generalizada, a fixação de penas propriamente restritivas de direito. No Brasil, a gente tem, de forma geral, a fixação de penas privativas de liberdade que são convertidas em restritivas de direito. Salvo uma ou outra exceção, esta é a regra, ok? Para fixar, para, na verdade, substituir essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, o legislador também estabelece algumas condições. O artigo 44 traz ali as condições que são exigidas para a fixação, na verdade, para a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. E aí ele vai exigir ali, de maneira ampla, sem entrar em cada uma delas, que seja apenas o necessário para vocês compreenderem o debate, é que essa substituição ela seja, uma vez mais, suficiente para atingir os fins da pena, ressocializar, retribuir e prevenir. Ou seja, o juiz, algumas condições ali de antecedente, ausência de violência ou grave ameaça, ele vai avaliar, ao que interessa ao nosso debate, se essa substituição vai ser suficiente para atingir os fins da pena. Feito isso, ele vai realizar a substituição. Então, notem, há um complexo caminho entre a norma e a fixação da pena. Há um complexo caminho. Há um debate, primeiro, legislativo, que, volto a dizer, deve estar legitimado pelo contexto social e a fixação de uma conduta que se imputa criminosa. Depois disso, a escolha de uma pena, novamente, que deve ser avaliada dentro de um contexto social admissível para aquela conduta classificada como criminosa. Em seguida, há uma análise do fato efetivamente cometido, considerando as circunstâncias daquele fato isolado e do réu. Ótimo, um furto cometido por alguém que mora na rua não significa socialmente, dentro do contexto penal, a mesma coisa que um furto cometido por alguém que não tem nenhuma necessidade de realizar este ato. Não estou aqui no debate se existe ou não necessidade de punição. O que eu estou dizendo a vocês é que cada fato é único. Cada fato deve ser avaliado de forma isolada e terá uma pena dentro do contexto de análise. E depois que eu realizei toda essa análise de fato isolado, eu vou fixar uma pena, um regime para esta pena. Eu escolho dentro, de novo, de um contexto individualizado, qual é o regime que essa pena merece. E depois disso, ainda avalio, dependendo do quanto da pena fixada, se eu posso ou não substituir essa pena por uma pena restritiva de direito. Veja, é complexo e longo o caminho até a dosimetria e fixação da pena. Qual é o ponto disso, de reflexão de hoje? Após realizar todo este contexto, toda essa análise, após toda a complexidade do sistema, nós vamos para a parte de execução penal. E o que a lei de execução penal diz? O artigo 111, de forma mais específica, ele diz o seguinte, que se no curso da execução penal, ou no caso existindo mais de uma condenação, essas devem ser unificadas para fins da fixação do regime inicial de pena. Isso que estabelece a lei de execução penal. E qual a interpretação disso hoje em dia pelos nossos tribunais? Diz o seguinte, se eu tiver um réu, por exemplo, que tenha sido condenado ao cumprimento de uma pena de 4 anos, essa pena, depois dessa longa análise pessoal e individualizada, o juiz concluiu que esse réu deve ser submetido a uma pena restritiva de direito. Substitui a pena dele por prestação de serviço e o réu, então, inicia o cumprimento da sua pena. Bom, um mês depois, esse réu foi condenado por uma outra ação, às vezes até por um fato anterior àquele. Ele foi condenado por um outro fato delituoso, uma pena de 5 anos de reclusão, e agora o juiz novamente faz a dosimetria, analisa as condições pessoais desse réu e fixa o regime semiaberto.
sabe que ele já tem uma condenação, mas dentro da análise individualizada, conclui que aquele réu não precisa ser recolhido ao cárcere. Fixa para ele o regime semiaberto, que é o que estabelece, na verdade, o que determina a lei, não pode nem fixar algo, é um regime menos gravoso. Ele está ali obrigado, mesmo que considere que todas as circunstâncias são positivas, ele está obrigado a fixar um regime semiaberto. Então, o que nós vamos ter dentro desse dispositivo, dentro da lógica hoje estabelecida no sistema de execução penal brasileiro? Esse réu que teve uma pena substituída por restritiva de direito e outra fixada em regime semiaberto, ele vai ter a soma da pena 5 com 4 igual a 9. O que o artigo 33 diz? Penas superiores a 8 anos devem ser cumpridas em regime fechado. Aí vamos lá. Esse sujeito, depois de ter toda a vida dele analisada, depois do magistrado que o julgou concluir que ele não precisa ser recolhido ao cárcere, simplesmente por uma operação aritmética ele será lançado ao cárcere, ao regime fechado. Esse será o resultado. E aí eu questiono a vocês, qual a racionalidade desse sistema? Eu tive todo um processo longo, em tese, com todas as garantias ali resguardadas, tive uma análise feita de forma individualizada e a fixação de uma pena que o próprio legislador considerou como legítima. E, por fim, feito todo esse trabalho, eu simplesmente vou fazer uma soma e vou dizer qual o regime que será estabelecido para ele, independentemente de qualquer lógica. E aí é pior, quando você pensa o que é o sistema carcerário brasileiro. Então, você vai pegar um réu que deveria estar em regime, deveria estar cumprindo pena alternativa e em regime semiaberto, e ele será lançado em regime fechado. Será lançado em regime fechado, que, pelos nossos números, apesar de não serem muito seguros, não existir efetivamente um número que se possa afirmar, a reincidência no Brasil para apenados em regime fechado gira em torno de 70% a 80%. É um número aceitável. Então, ainda que eu pegue o mínimo do que foi feito, eu vou pegar essa pessoa e vou simplesmente duplicar, porque aí se eu analisar os presos em outros regimes, eu vou pelo menos duplicar a chance dele se tornar reincidente ao lançá-lo ao regime fechado, simplesmente por uma soma aritmética. Ok? Muito se discutiu sobre isso, especialmente sobre a questão da coisa julgada, porque quando você tem fixado, quando você inicia o processo de execução, via de regra, você já tem o trânsito em julgado dessa sentença. Contudo, os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, já fixou o entendimento de que sim, se no curso da execução de pena alternativa o réu for condenado por um novo processo e se for fixado em regime fechado, semiaberto, ele deverá ser recolhido ao regime fechado. Há uma recente jurisprudência, recente mesmo, de junho desse ano, que nos traz alguma esperança contra o tema, que é o entendimento em recurso especial 1.925.861, salvo o melhor juízo, depois até confirmo com vocês, que foi onde a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, fixou a tese, em recurso repetitivo, um sistema de recurso repetitivo, fixou a tese de que, depois de um longo debate, se o réu estiver cumprindo a pena em regime fechado e vier uma sentença condenatória que substitua a sua pena, ele terá o direito, olha que legal, de ter obedecido o artigo 76 do Código Penal, que diz que, havendo penas de naturezas distintas, o réu tem direito de cumprir a mais grave e depois a menos grave. Então, o Superior Tribunal de Justiça acaba de mudar seu entendimento, veja, somente para a hipótese onde você tem uma condenação posterior de prestação de serviço. E qual foi o entendimento? Por que o Superior Tribunal de Justiça disse, não, se ele está em regime, se ele tem uma pena substituída e sobreveio uma condenatória, eu tenho que somar e mandá-lo ao cárcere. Mas se ele está em regime fechado ou semiaberto e tem uma condenação
que foi substituída, eu vou garantir a ele o direito de cumprir essas duas penas de forma, vou suspender o curso do prazo prescricional e vou garantir a ele o direito de cumprir essas duas penas. Primeiro, a privativa de liberdade e depois a restritiva de direito. Porque ele compreendeu que, primeiro, o que o Código Penal traz é que se o réu estiver cumprindo a pena restritiva de direito e vier uma pena privativa de liberdade, ela deve ser unificada. Então, houve uma literalidade nisso, dizendo, olha, ele não diz o contrário, ele não diz se eu estiver cumprindo uma pena privativa de liberdade e vier uma restritiva de direito, eu vou unificar. Bom, me parece uma interpretação, especialmente porque eu estou falando aqui de política criminal, um tanto quanto restritiva. Porque, veja, a lógica é exatamente a mesma. E aí, o voto discorre sobre a questão da política criminal, do recolhimento dessa pessoa ao cárcere, da probabilidade dele dele se tornar reincidente, e, enfim, de tudo que a gente já sabe sobre o cárcere. Qual a lógica de eu estabelecer isso? Nenhuma. Quer dizer, se eu tenho a sorte da minha primeira condenação ser no regime fechado e a segunda ser substituída, ótimo. Se for o contrário, não. Não há nenhuma lógica estabelecida nisso. Nenhuma lógica. E aí, para concluir, qual seria a reflexão sobre a possível solução do que está posto? Porque, como visto, está previsto na Lei de Execução Penal essa unificação. Bom, a minha sugestão é que a gente obedeça de forma ampla o disposto no artigo 76 do Código Penal, que diz exatamente isso, que as penas de natureza diversas, elas devem ser cumpridas, primeiro as mais graves, depois as menos graves. Ora, eu tenho uma sentença transitada de julgado, uma análise individualizada. Feito isso, o juiz da execução deve se reservar a dar cumprimento a isso. Tatiana, isso significa que o juiz da execução não vai poder nunca modificar? Não, não significa isso. Significa que, para que o juiz da execução modifique o regime imposto, eu devo ter uma fundamentação. Outra incongruência dentro dessa sistemática posta é a seguinte: se o réu tiver 10 condenações de 1 ano, por exemplo, olha, está mais do que claro dentro de política criminal que a substituição da pena para ele não está servindo mais. Ele foi condenado, substituído, cometeu outro crime, foi substituído, cometeu outro crime, foi substituído. O STJ diz o seguinte: ele pode cumprir os 10 anos dele do jeito que foi imposto, ainda que eu veja de forma clara que a finalidade da pena não está sendo atingida. Então, há uma clara determinação, uma clara diretriz matemática no sistema de execução penal. E aí, voltando à solução, a solução seria, somente possibilitar a modificação do que foi posto pelo juiz de primeiro grau, em tese, dentro do processo de conhecimento, através de diretrizes lógicas. O juiz da execução deveria estar obrigado a estabelecer, dentro de uma fundamentação lógica, dentro do que a Constituição estabelece, toda decisão deve ser fundamentada, por que ele modifica, porque ele unifica e modifica o regime anteriormente posto. Veja, você pode ter, existem circunstâncias onde essas penas são fixadas sem que haja conhecimento, ou seja, eu posso ter uma condenação lá no Amapá, ou restritiva de direito, depois eu posso ter no Espírito Santo ou uma privativa de liberdade semiaberta, posso ter em São Paulo outra privativa e ninguém ter conhecimento da existência desses outros processos. E aí, ao unificar a pena, o juiz da execução vai avaliar, agora sim, sobre essas circunstâncias, de toda a vida deste penado, se é necessário ou não uma unificação e modificação desse regime, porque não foi ali na sentença de conhecimento, se houve ou não, processo de conhecimento, perdão, se houve ou não a análise dessas circunstâncias. Diferente, por exemplo, de um réu que já foi condenado, onde o juiz coloca no segundo processo que tem conhecimento de que ele é reincidente e que mesmo assim considera que o suficiente para ele é uma pena restritiva de direito. Feito isso, analisada as circunstâncias, não há mais possibilidade de modificação. Então, era essa a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Se podemos admitir um sistema puramente matemático, se podemos admitir que, uma vez realizada a unificação de pena, a dosimetria da pena, a individualização da pena, eu posso, em
fácil de execução, simplesmente realizar uma soma aritmética e dizer qual o sistema que será imposto. É isso. Obrigada.